Fala amigos do Lance, estamos começando mais um Lance Biz Convida diretamente aqui da Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. E a convidada de hoje é a Patrícia Prati, CMO da Superbet. Um prazer falar com você. Muito prazer, Pedro. Obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece a sua presença. Você acabou de sair de um painel aqui na Rio Innovation Week. Conta um pouquinho pra gente de como é que foi essa conversa. Sim, nossa, foi uma conversa ótima que o tempo voou, né? Me pareceu que foram 45 minutos. Se deixasse, a gente ficaria ali conversando mais. Então foi um painel Lance junto com o Superbet, Kawai e Sami para falar do projeto do Super Mundial, que foi como a gente, através de conteúdo e mídia com o Lance, ativou o Mundial de Clubes, sem ter direito de transmissão, sem ter o patrocínio do campeonato, mas como que a gente conseguiu se sobressair através de conteúdo. E conta um pouquinho mais pra gente, então, como é que foi isso? Foi um projeto que eu acho que o grande diferencial dele foi a construção. Foram 4 meses de planejamento que começaram, né, começou bem embrionário e que foi escalando com o tempo, muito pela flexibilidade de todos os lados. Então, flexibilidade do Lance, flexibilidade do Kawai, flexibilidade da Superbet de querer fazer mais e ter abertura para novas ideias, para se propor a fazer mais. Na Superbet, tudo que a gente se propõe a fazer tem que ser super, tem o super no DNA, né? A gente sempre fala que se for para fazer alguma coisa mais ou menos, a gente prefere não entrar, prefere não fazer. E esse projeto foi um grande exemplo disso, de como que a gente dá liberdade também para os parceiros proporem novas ideias, de trazerem as ideias malucas, né, que a gente comenta, e como que a gente dá essa liberdade e como é importante também para o parceiro entender o cliente. Então eu acho que o Lance e o Kawai entenderam muito bem quais eram as nossas expectativas do que a gente queria fazer de super no Mundial, como a gente queria cobrir o Mundial de uma maneira diferente. E uma das maneiras, aqui pincelando as entregas, né, porque a gente cobriu o Mundial ao longo de todo o mês, com várias iniciativas. Uma delas foi o Rota 32, que foi o nosso projeto de conteúdo autoral, apresentado pela Carol Barcelos, que foi uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos, cobrindo os principais jogos. Então, a Carol e toda a equipe, Lance, Kawai, Sami, rodaram 9 cidades dos Estados Unidos ao longo de 32 dias, mostrando não só o Mundial, mas também mostrando o Mundial de um jeito diferente. Além do estádio, mostrava qual era a curiosidade em cada uma das cidades. O que eu tenho para fazer em Atlanta? O que eu tenho para fazer de diferente em Los Angeles, em Seattle? Então, isso se traduziu em 9 episódios que estão no nosso canal de YouTube, estão também nas nossas redes sociais, que viraram um documentário de como que a gente conta a história do Mundial com uma abordagem que ninguém mais estava fazendo. Além disso, a gente também fez parceria com Lance, Kawai, Sami, no caso da Superbet, aqui no Rio de Janeiro. Então, como patrocinadora do Cariocão esse ano, como que a gente conseguia abraçar os times cariocas que estavam no Mundial. Então, sem falar só de Fluminense, que é o nosso time patrocinado, mas falando também de Flamengo e Botafogo, como que a gente conseguia criar experiências, ter ali influenciadores, ter o Charla Podcast ao vivo. Então o Lance teve com a gente nessa também. E teve a nossa cobertura de Fluminense também no Mundial. Claro, um time patrocinado, que a gente foi na abordagem de que enquanto o Fluminense estiver no Mundial, a gente continua. E ainda bem, né, fomos longe, chegamos ali em uma semi, também com uma cobertura exaustiva junto com o time, seguindo o time, seja New Jersey, é Charlotte, é Orlando, é Miami. Então foram todas essas frentes de conteúdo. Então foi um projeto que ele não começou desse tamanho. Ele começou de um pontapé de quero cobrir o Mundial de um jeito diferente. Como vocês ajudam a gente nessa? E aí a gente deu abertura para os parceiros trazerem para a gente essas ideias, e a gente foi moldando ao longo de 4 meses o que a gente viveu durante um mês de execução. Eu fiz parte de vários desses produtos do Lance e posso garantir que foi realmente uma super produção, com live todos os dias, com programação no YouTube, matérias no site. Foi intenso e deu super certo. Fui na casa Superbet também, foi ótimo. Que legal. E agora a gente fala de bets, a gente não pode deixar de falar desse mercado que é muito quente, dessa competitividade, são muitas empresas. Então, que você resumisse qual é o grande diferencial da Superbet no mercado, o que diferencia dessas outras concorrentes, que são muitas, né? São muitas. Hoje, investindo de maneira massiva no Brasil, a gente tem mais de 70, com grandes níveis de investimento. A gente pode falar aí que tem um top 10. Hoje a gente, em 1 ano e meio de operação no Brasil, já somos o 3º em market share de mercado.
Então, é uma construção extremamente acelerada que eu acho que vem se pautando muito pela diferenciação através de 2 pilares prioritários. O primeiro é a ativação de patrocínios. Então, o que a gente falou aqui no painel agora há pouco é que um patrocínio não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, né? O patrocínio te dá o direito de... O que você vai fazer com aquilo é a grande diferenciação. Então, como que a gente ativa um São Paulo Futebol Clube, como a gente ativa um Fluminense, como a gente ano passado ativou o Rock in Rio, como esse ano a gente ativou o Carnaval do Rio de Janeiro e vamos ativar o The Town em menos de um mês. Então, a diferença está no como. Como que a gente conta histórias, como que a gente cobriu o Fluminense no Mundial, como a gente fez a ativação de troca das camisas velhas pelas novas, numa simbologia de apostar o passado pelo futuro do clube, como com o São Paulo a gente acabou de adesivar 100% da estação de metrô que leva para o estádio, para ela estar toda adesivada de São Paulo Futebol Clube, gera uma conexão imediata com a torcida, como a gente fez uma ação de distribuição de pets comemorativos para celebrar 20 anos da conquista do Tri Mundial do São Paulo. Então a resposta está sempre no como. Como que a gente gera conteúdo, como que a gente gera engajamento, e a ativação de patrocínio é um carro-chefe nisso. E uma outra frente são os nossos pilares de conteúdo mesmo. A gente produz muito conteúdo proprietário, sempre pautado no nosso DNA de super. Como que a gente consegue traduzir esse conteúdo? Como a gente traduz a nossa cobertura do Rio Innovation Week para mostrar que ela é super? Como a gente traduz isso numa experiência imersiva? Como a gente mostra o que foi o Rio Innovation Week para quem está acompanhando de casa? E você citou aí São Paulo, Fluminense. Sim. Os clubes, os campeonatos, os embaixadores são muito importantes nessa divulgação. A gente como teve Cafu aqui ontem, Cafu, né? Pois Por é. exemplo. E como é que se dá essa escolha de quem a Superbet vai patrocinar, de quem a Superbet quer estar junto? Pedro, a gente se pauta também por quem tem esse DNA de super, de querer fazer mais. Então, desde as conversas iniciais, a gente já consegue sentir, né, ali um termômetro de quem quer escalar, quem quer fazer mais, quem realmente está afim de embarcar com a gente nessa e que vai embarcar nas nossas ideias malucas, que vai dar flexibilidade para a gente conseguir desenvolver as nossas ativações, vai dar abertura para a gente fazer conteúdo ali dentro, para a gente conseguir dar experiência para cliente, por exemplo. Então, falando de um clube, que clube hoje vai me dar uma experiência para eu levar cliente para acompanhar um time em um jogo de Libertadores, fora do país, por exemplo. Né, esse tipo de coisa. Então vai muito da flexibilidade e de saber que ou o time ou o embaixador entendem o que é o DNA do ser super, porque no final do dia é o que a gente vai cobrar como parte contratual. Então isso tem que estar alinhado desde o primeiro momento. Então desde uma primeira conversa a gente já consegue sentir quem vai estar mais afim mesmo de embarcar com a nossa energia e quem não. Já estão rolando aí rumores no mercado da Superbet, imagino que você não possa falar nada com a gente, mas de qualquer forma queria perguntar quais são as oportunidades que vocês estão de olho no mercado e também quais os maiores desafios que você projeta para o futuro desse mercado de apostas. A gente está sempre de olho em oportunidades no mercado, independentemente de futebol ou não. Então, sejam outros clubes, seja pool de embaixadores, seja no cenário de música. Então, por exemplo, a gente tem o Ferrugem como embaixador, música é um território em que a gente entra. Então, ano passado tivemos no Lollapalooza no Rock in Rio, esse ano a gente está no The Town. Eventos culturais, a gente entrou no no Carnaval do Rio de Janeiro, desculpa. Então, como que a gente consegue potencialmente expandir isso? Então, novas oportunidades, falar do novo, a gente está sempre aberto. Se isso vai seguir em frente ou não, depende de uma série de fatores que são avaliadas aqui ao longo de meses, exaustivamente. Mas a Superbet está sempre aberta a falar principalmente do que é o novo, pensando em uma escalabilidade de negócio. Como desafios, a gente tem um desafio de, estamos aqui na metade de um primeiro ano de regulamentação. Então, como que a gente conseguiu, em 1 ano e meio de operação no Brasil, ser o top 3 de mercado? O desafio agora é como que a gente consegue escalar, sabendo que a gente está aqui num top 3 que é muito mais competitivo, como que a gente eventualmente fecha o ano em um top 2, como até o final de 2026 ou de 2027 a gente vira o líder de mercado. E sempre com o desafio de uma regulamentação vigente, mas é uma regulamentação também que está passando por discussões. Então tem discussões acontecendo sobre publicidade, por exemplo. Então é um desafio da gente sempre
fazer parte dessa conversa, mas a gente também se manter sempre atualizado com as melhores práticas de mercado. Como a gente fala de jogo responsável, eventualmente, se a gente chega em um cenário de restrição de publicidade, por exemplo, como que a gente se adapta e como a gente se adapta em tempo recorde, porque a gente sabe que essas decisões vêm de um dia para o outro, né? Então a gente tem esse desafio de movimentar o negócio, mover o negócio em uma velocidade muito grande, mas adaptando as práticas de mercado, as melhores práticas de mercado em tempo recorde também. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia. Esse foi mais um Lance Biz Convida. Fiquem ligados aí no nosso YouTube, site e redes sociais.